versículo 22 é o nosso central. Mas eu vou começar a pedir a liberdade dos irmãos, eu vou ler 20 ao 24. 20 ao 24. Amém? Assim nos diz a palavra de Deus. João capítulo 4, versículo 20. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher. Estava referindo à mulher samaritana. Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação ela vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura, porque Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Feche os seus olhos. Pai, diante da tua palavra, fala o nosso coração. Queremos ouvir a tua voz, Pai, e aprender a maneira correta de adorar o Senhor. Fala, Pai, no nosso coração agora. Espírito Santo, age no meio do teu povo e fala em nome de Jesus. Amém. O tema é interessante, pressuposto da adoração. É interessante notar que foi muito feliz a pessoa que escreveu isso e botou esse título maravilhoso, porque justamente Jesus ele contou de uma forma bem questionável que há possibilidade de uma falsa adoração. Há possibilidade de uma falsa adoração. E adorar a Deus sem conhecê-lo é uma falsa adoração. Como é que nós vamos adorar uma coisa que nós realmente não conhecemos? E repreendendo a mulher sem conhecê-lo é uma coisa que aconteceu nas palavras de Jesus: vós adorais o que não conheceis. Não conheceis realmente o nosso Deus. E é impressionante isso, que o verdadeiro conhecimento de Deus, a base do verdadeiro conhecimento de Deus é justamente no fato de você saber adorar a Ele corretamente. Nós temos que conhecer realmente o verdadeiro sentido do que é adorar a Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, porque senão a nossa adoração será em vão se a gente não conhecer o nosso pessoa que nós vamos adorar. E Calvino diz uma vez que devemos ter sempre em mente que Deus não pode ser corretamente adorado a menos que Ele seja realmente conhecido. Nós temos que realmente conhecer a quem nós estamos adorando. No livro de Atos, no capítulo 17, onde que nós vimos uma passagem de Paulo, ele repreendeu delicadamente uma educação dos atenienses no fato de eles adorarem um Deus que eles não conheciam. E ele narra um fato interessante: passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar a qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois é esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquilo que eu vou anunciar a vocês. Um Deus que eles não conheciam. Então, para nós adorarmos a Deus de verdade, nós temos que conhecer Deus de verdade. E o momento é muito importante a gente entender que, na verdade, eles não estavam prestando um verdadeiro culto de adoração a Deus, porque não importava para os atenienses o fato de conhecer ao Deus desconhecido. Eles simplesmente queriam que toda pessoa que adorasse
poderia adorar o Diana, poderia adorar o Deus exclusivo, poderia adorar qualquer Deus. O importante no pensamento deles era que eles tinham que adorar alguma coisa. Mas Jesus aqui ele bota bem claro que não tem condição de você adorar uma coisa que você não conhece. A adoração será muito defeituosa, muito mesmo defeituosa, à medida que nós desconhecemos aquilo que nós estamos adorando. Não faz sentido adorar uma coisa que você não conhece. E Paulo, justamente, ele começou a explicar aos varões atenienses o fato de adorar um Deus verdadeiramente, a qual eu quero que vocês dão uma olhadinha em casa sobre esse Atos capítulo 17, versículo 24 e 28, em que Paulo narra isso de uma maneira bem clara de realmente quem é o nosso Deus, adorar a Deus de verdade. Mas essa palavra que o João escreveu no versículo 22, ele vem ensinar para a gente a maneira correta de você cultuar a Deus, a maneira correta. E ele foi tão feliz na colocação dele que ele usou justamente a observação que Deus fez à mulher samaritana, né? A mulher samaritana perguntou: não é nesse monte que nós temos que orar, e você disse que nós temos que orar lá em Jerusalém? E Jesus foi bem claro em dizer para ela, né? Alguém lembra da resposta que Deus deu para ela? Chegará o tempo, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Olha, é interessante que Jesus Cristo, ele vem mostrar para a mulher samaritana uma forma correta de você cultuar a Deus de verdade. E não existe nada melhor, mais correto de cultuar a Deus através de duas observações que Jesus colocou aqui. Primeiro, nós temos que ter ciência de que o culto ele é espiritual, porque é como diz aqui, Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a primeira coisa que Jesus disse para a mulher não vai ser nem Jerusalém, não vai ser nesse monte de heresia, vai chegar o tempo que nem aí vocês vão conseguir adorar a Deus, porque Deus está procurando os verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Então uma coisa é isso, que nós temos que colocar em mente, que Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Segunda coisa é que a verdadeira adoração pressupõe que o adorador conheça aquele a quem ele está adorando. É importante isso, você conhecer aquilo que você está adorando, porque não faz sentido nenhum você adorar uma coisa que você não conhece. Por isso que nós temos que ler a palavra, estudar a palavra, nós temos que entender realmente a forma correta da adoração, e nós temos que conhecer aquele que nós estamos adorando. Existem várias particularidades na adoração a Deus através do culto, e nós temos como igreja do Senhor entender essas particularidades. Nós vemos aqui que Jesus mostra também as consequências do culto que não se conhece a Deus de verdade. Nós podemos dizer aqui, mostrar, mesmo aqui na palavra de João, capítulo 16, 1 e 2, a palavra de Deus nos diz o seguinte: a palavra de Jesus fala sobre: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todos o que vos matar julgará com isso, prestar um culto a Deus. O que João estava dizendo aqui? Ele estava se referindo à pessoa de Saulo, né? Paulo, né? Que era Saulo. O que ele fazia? Ele perseguia, ele maltratava, ele estava achando que ele estava cultuando a Deus de verdade, fazendo a coisa certa, e na realidade ele não estava fazendo a coisa certa, ele estava cometendo torpeza diante de um culto em que ele não conhecia Deus de verdade. Nós precisamos conhecer a Deus de verdade. Jesus mostra a maneira inequívoca, a razão do procedimento errado quanto ao culto, o desconhecimento de Deus. Nós temos que conhecer Deus de verdade. E ele lá no versículo 3 de João 16, ele fala que isso vos farão, porque não conhece o Pai, nem tampouco conhece a mim. Então é importante que
que nós conheçamos aquele a quem nós estamos adorando. É importante conhecer isso. Como se pode ver, a doutrina da adoração está diretamente ligada ao nosso conhecimento por Deus. Não faz sentido você adorar uma coisa que você não conhece. É impossível adorar a Deus corretamente sem conhecê-lo corretamente. Nós temos que conhecer a Deus. Via de regra, nós temos que entender o seguinte: muitos cultos nos tempos modernos, eles tentam entreter mais do que adorar. Aquilo que eu faço aqui na frente, às vezes nós levamos isso mais a sério do que propriamente no sentido de você vir aqui num lugar santo para adorar a Deus. A gente não pode deixar de forma alguma que aquilo que eu faço aqui, aquilo que nós fazemos aqui dentro do santuário de Deus, seja mais importante, seja mais elevado do que a nossa intenção de vir ao templo a adorar e prestar a nossa verdadeira adoração a Deus. Nós temos que nos posicionar de uma forma em que isso não venha, essas coisas, levar a nossa cabeça de forma que nós possamos assim, se sentir que nós somos importantes aqui, porque nós somos filhos de Deus. Nós temos que nos colocar na posição de adoradores. Os adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade, não é naquilo que ele tem potencial para fazer, mas naquilo que ele faz, em respeito ao ser, a pessoa de Deus, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Adorar a Deus na sua essência. Quantos adoradores centralizam no entretenimento mais do que nos atributos, nas relações de Deus? Possa ser, ou seja, o adorador passa a receber mais importância do que aquele que é adorado. Mas há uma diferença muito grande de estilo de adoração. É vital que saibamos a importância de conhecer aquele a quem realmente nós adoramos. Nós precisamos cuidar muito bem para não misturar as coisas. Nós precisamos nos colocar na posição de adoradores. Adorar. Eu estou frisando sempre isso, e isso tem que ser rotina na nossa vida. Nós viemos aqui para adorar o Senhor, isso é muito importante. Por exemplo, os que cremos sobre Deus determinará então o estilo, o objetivo, o foco, a nossa adoração. Tudo aquilo que nós cremos aqui, como filhos de Deus, nós não podemos perder que a nossa adoração existe um propósito, existe um foco, existe um objetivo, que é adorar a Deus. Não podemos sair de forma alguma desse padrão. Esse é o padrão da adoração. Adorar aquele que merece ser adorado de verdade. E nós vimos aqui que existe grandemente uma distância muito grande entre adoradores e o adorado. Nós temos que entender isso e colocar, nos situar de pessoas como adoradores, que viemos aqui com o propósito de nos congregarmos para adorar aquele que merece todo louvor, toda adoração, que é o nosso Deus. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar sobre a adoração, eu comecei a conhecer a Deus na adoração, e eu pude perceber que quanto mais eu colocava na minha mente, centralizando que o alvo da minha adoração não é aquilo que eu faço, mas é Deus é o alvo da minha adoração, eu pude perceber que quão pequeno eu sou diante dele, quão frágil eu sou diante dele, para me colocar numa posição de destaque, mesmo eu sendo vice-moderador da igreja, mesmo eu sendo diácono da igreja, mas eu me coloquei diante da adoração, que eu sou pequeno diante daquele a quem eu estou adorando. Isso é uma posição que nós temos que entender. Temos Herman Kenko, não sei o pronome dele, ele diz que a adoração congregacional é a mais alta expressão do pacto gracioso com o seu povo.
é esta verdade do pacto que determina que o temor do Senhor deva controlar completamente o serviço de adoração da igreja. O temor, o meu temor, ele é uma coisa que não deixa o meu ego crescer diante da posição que eu estou dentro da igreja, mas o temor a Deus me faz com que me coloque na posição de um verdadeiro adorador, adorando aquele que merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Nós somos pequenos diante de Deus, mas nós somos privilegiados. Nós estamos aqui numa reunião pública, ou seja, a nossa relação de amizade com o adorador é uma coisa maravilhosa. Você tem um relacionamento com Deus muito tranquilo hoje em dia, mas nós temos que entender que a nossa relação aqui com o adorador não é a mesma relação que eu tenho eu com a minha esposa, eu com meu filho, com parentes, com irmãos, com vizinhos. Não é. Existe uma diferença muito grande. Essa relação de amizade entre adoradores não deve ser motivo para pensar que os adoradores podem fazer dentro das suas reuniões aquilo que eles querem, que eles podem fazer. Tem que haver respeito, tem que haver temor naquilo que nós vamos fazer aqui dentro da igreja. Não é porque eu me coloco como filho de Deus, que um dia eu aceitei Jesus Cristo, que eu posso aqui dentro da igreja fazer o que eu quero, de forma alguma. Nós temos que nos colocar na posição de adoradores. Ele é o nosso foco. Mas, como eu disse, existe uma distância muito grande entre a pessoa que vai adorar e aquele que é adorado. Existem dois fatores que o autor ele narrou aqui, que eu achei muito importante. E há uma distância quantitativa entre Deus e os seus adoradores. Há uma distância quantitativa, ou seja, embora a nossa relação de conversação com Deus e o seu povo seja bem cordial, nós temos que entender que nós somos pessoas que tem que existir o temor, o respeito com o nosso adorador. Nós temos que nos posicionarmos disso aí, diante desse respeito, de saber que nós não podemos, de forma alguma, misturar a nossa amizade, a nossa conversa com o Pai, o nosso carinho que nós temos com o Espírito Santo. Ele nos mostra as coisas de errado e as coisas certas que nós devemos fazer, mas isso nós não podemos misturar com relação à adoração a Deus. Nós temos que colocar Deus no lugar que Ele é o destaque, Ele é tudo na nossa vida. Então nós não podemos misturar dentro das igrejas aquilo que na realidade nós temos que botar em mente o seguinte, que quando nós nos aproximamos de Deus e respondemos a Ele com fé, Ele mostra para nós, através da sua palavra, tudo aquilo que nós precisamos fazer para que as coisas de Deus fluem no meio do seu povo e que tudo se vá bem. É importante nós conhecermos isso. Por isso que nós podemos deixar sempre presente o nosso objetivo é adorar a Deus. O nosso objetivo é respeitar a posição de Deus com relação, e o nosso lugar aqui, independente do cargo que nós pertencemos dentro da igreja. Nós temos que entender isso. Nós vimos que o livro de Eclesiastes, ele mostra uma coisa interessante. O autor de Eclesiastes ele sentiu um enorme peso, uma responsabilidade muito grande, quando ele entra no lugar de oração, na casa do Senhor para orar. Ele sentiu um peso tão grande que na palavra no livro de Eclesiastes fala o seguinte: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. O que eu pude perceber com isso? Você está do lado de fora, você entra, você tem que entender que você está num lugar santo, porque Deus é santo. Sabe quem me voltou? Lá atrás de Moisés. Moisés, quando chegou, viu aquela sarça bonita que não se consumia, olhava aquilo assim, ele foi aproximando. Quem foi que ele ouviu? Deus falando com ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Então nós temos que entender que, mesmo pecador que nós somos, mesmo vivendo no mundo, nós temos que entrar no templo do Senhor e entender que isso aqui é um lugar santo.
É um lugar onde é que Deus habita, onde a santidade de Deus abunda de uma forma tremenda aqui. Nós temos que entender isso, que quando nós entrarmos, nós temos que ter reverência e temor diante dessa santidade, porque o lugar onde é que nós vamos adorar a Deus é um lugar santo, é um lugar que Deus preparou para que nós o adoremos em espírito e em verdade, porque esses são os adoradores que Deus procura, os adoradores que adoram Ele realmente em espírito e em verdade. Eu fico assim, imaginando, né? Outra coisa que o livro de Eclesiastes, ele comentou, o autor, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe que fazem mal. Ou seja, preste bem atenção, não precipites com a tua boca, nem o teu coração se apressa em pronunciar palavras diante de Deus, porque Deus está no céu e na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Cuidado aquilo que você fala aqui dentro. Cuidado. O adorador entende que esse aqui é um lugar santo. Nós não podemos falar de qualquer coisa, aquilo que nós achamos e pensamos aqui, porque aqui existe uma limitação. E a limitação é aquilo que Deus sempre falou para a gente: sede santos, porque eu também sou santo. Aqui é um lugar de santidade. Não é quatro paredes, nós somos templo do Espírito Santo no nosso corpo, mas aqui é um lugar de santidade. É um lugar que tem que ter respeito. Nós temos que respeitar isso, porque isso está na palavra. Deus está lá em cima, nós estamos aqui embaixo. Cuidado com o que nós vamos falar aqui, cuidado com o que nós vamos fazer aqui. É importante nós nos colocarmos na posição de adoradores. Deus, embora seja tão gracioso e amoroso, Ele não é adorado apenas por ser o nosso Pai. Lembra? Ele é Deus. Ele é Deus. Existe uma luz, um esplendor. Me lembra quando Moisés quis a sua glória, a glória de Deus ali. Queridos, aqui é um lugar santo. Aqui é um lugar santo onde a glória de Deus tem que abundar aqui dentro. Pois abunda a glória de Deus aqui, porque Deus é santo. E a sua glória enche esse lugar, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, Ele está falando aos nossos corações. Então nós temos que nos colocar nessa posição, de que aqui é um lugar onde é que Deus está presente, onde é que nós temos que adorar e cultuar esse maravilhoso Deus. Os muçulmanos, eles se reúnem 5 vezes por dia, eles param 5 vezes por dia para orar. E na hora que eles oram, eles têm maior reverência na oração, porque eles entendem que orar é adorar e que adorar é orar. O muçulmano, ele tem como alvo principal na sua vida em ir pelo menos uma vez a Meca, porque estando em Meca, ele sabe que Allah será louvado lá em Meca. Uma coisa curiosa que eu já comentei aqui, e que foi muito forte assim quando eu vi, eu estava passando de carro, passei em frente a um centro espírita, e tinha uma pessoa saindo, o centro espírita estava com a porta aberta, uma oferenda lá dentro, ao santo lá, não sei, e a pessoa saiu de costas. Depois eu fui saber que eles não podem sair dando costas para o altar, então ele saiu de costas para a rua. Por isso que Jesus falou que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Hoje, quando nós vamos adorar a Deus, por exemplo, na hora do louvor, é muito triste. Eu falo isso porque eu estou na frente tocando aqui muitas vezes. Você vê um monte de gente dentro da igreja indiferente. Essa é a hora em que nós temos para tocar o coração do nosso Pai com a nossa gratidão, com a nossa adoração, com a nossa expressão de louvor. E infelizmente o espírita às vezes tem um entendimento maior do que a adoração, do que o próprio povo de Deus. O muçulmano tem uma ideia do que é a adoração mais do que o próprio povo de Deus. De maneira errada, nós falamos assim, no lugar da palavra eu gosto, quando eu gosto muito de algo, eu digo assim, eu adoro isso.
Ou seja, adorar é gostar muito. Então, se eu gosto muito daquilo, e se aquilo é alguém, a minha relação com esse alguém tem que ser uma relação de respeito, porque eu não quero desagradá-lo, eu quero agradá-lo. Adoração é isso. Salomão, na sua sabedoria, ele disse umas palavras muito interessantes. Ele fala aqui: tomem cuidado com o que vocês falam com Deus. Deus é muito superior a vocês. Ele está no céu e você está aqui na terra. Seja respeitoso a Ele. Ou seja, dá importância de ser, daí uma importância que nós temos de nós respeitar realmente quem realmente Deus é. E principalmente quando nós dirigimos a Ele através de uma oração, quando nós dirigimos Ele através de um canto de louvor, nós temos que nos tocar diante disso aí. E também ainda tudo aquilo que nós fazemos aqui para o louvor da sua glória. Nós temos que colocar sentido em tudo isso que nós estamos fazendo, porque Ele é santo e Ele não está aqui para ouvir baboseira. Ele está aqui para ser adorado. Adorar a Deus. E há também uma segunda distância entre os seus adoradores, que é o fator qualitativo, ou seja, há uma grande diferença moral entre ele e nós. E o filósofo e teólogo dinamarquês, ele diz que distância quantitativa e infinita entre Deus e os homens é uma coisa muito grande. Com relação à moral, com relação nós não conhecemos os pensamentos de Deus. Existe uma distância muito grande, porque os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Isso nós temos que colocar com relação à adoração. É um fator muito importante disso. E outra coisa, quando estamos no culto, nós temos que nos prestar, nos colocarmos aqui naquilo que realmente nós somos criaturas de Deus, feitas por Ele. Mesmo que nós somos considerados seus filhos, eu quero dizer e deixar bem claro que a filiação de sermos filhos de Deus não vai fazer com que nos aproximamos da distância que existe entre eu e Ele. Por sermos filhos, não vai nos aproximar de forma alguma daquilo que nós somos e daquilo que Ele é. Isso por quê? Porque Deus é santo e nós somos pecadores. Deus é santo e nós somos pecadores. Porque existe dentro de nós uma condição tão grande e imperfeita, que isso nós já nascemos com essa natureza, mas pela graça de Deus nos alcançou e temos ciência de que Ele é santo. Ele é santo e nós temos que diariamente pedir perdão a Deus pelas nossas imperfeições, por tudo aquilo que nós falamos. Nós temos que andar de joelhos, irmãos, de joelhos, pedir perdão a Deus diante da majestade, da formosura que Ele é. Ele é digno de toda adoração. E o mais interessante, que Deus a superioridade dele é tão que não tem limitação do ser humano de imaginar a grandiosidade de Deus com relação a nós. Nós somos pó, não é isso que a palavra nos fala? Nós somos pó, nós temos que entender que somos pó, mas uma coisa eu digo de coração: temos que adorar ao Senhor naquilo que Ele é. Temos que adorar o Senhor naquilo que Ele é, né? Deus forte, maravilhoso, concebível, Deus forte, com eternidade, príncipe da paz. A adoração, queridos, tem que ser feita no conhecimento que você tem nele. E nós precisamos conhecer Deus melhor, para que a nossa adoração seja perfeita. A conversação entre Deus e seus adoradores deve ser uma conversação santa. Não pode ser uma conversação qualquer, como eu converso com a minha esposa. Não, tem que ser uma coisa de santidade. Nós temos que reservar diante de Deus naquilo que nós vamos conversar com Ele. Nós temos que tomar cuidado com
falamos, porque Ele é santo, Ele importa que os seus adoradores o adorem Ele em espírito e em verdade. Deus mesmo traz os homens para o seu santo templo, para que esses os adorem. Deus quer que nós, cada dia mais, buscamos a santidade, porque Ele é santo, e o adoremos diante da majestade, da santidade que Ele sempre será. E Ele importa que nós venhamos de coração limpo para adorar a Ele, porque a única pessoa que nós devemos adorar, né, pastor? É Deus. É interessante que quando o endemoniado gadareno chegou diante de Jesus, ele se prostrou e adorou. Até os demônios adoram a Deus. É verdade. É verdade. E aqui nós temos aqui, queridos, a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos dá todo o conhecimento daquilo que Deus é. E ó, não pode faltar no culto a leitura da sua santa palavra. Sabe por quê? Porque ela contém diversos elementos para a nossa adoração. Portanto, a nossa adoração deve conter palavras santas que indiquem nossa reverência, que indiquem o nosso respeito a Ele, e revelando no santo temor. Queridos, é importante entender uma coisa. Eu achei essa uma coisa que o autor escreveu aqui muito interessante. Quando os elementos da santidade de Deus ficam perdidos em nossa adoração, temos perdido um aspecto central do culto, que é o respeito ao Deus quantitativa e qualitativamente superior a nós. Nós temos que entender que existe uma diferença, quantidade e qualidade entre eu e Deus, entre você e Deus. E quando nós perdemos essa santidade na hora da adoração, nós não estamos valorizando realmente aquilo que Ele é, o valor quantitativo e a qualidade de Pai que Ele é, de Deus que Ele é. É importante nós entendermos isso. O escritor de Hebreus, ele chama atenção do fato e nos diz a seguinte coisa: por isso, recebendo nós o reino inabalável, testemunhamos a graça pelo qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Temos que ter reverência na sua casa. Nós temos que entender que adorar a Deus é temer a Ele. Quando eu pude perceber a importância da adoração, quando eu era jovem ainda, na primeira igreja de Batista de Anoreste, no conjunto Emaús, a qual eu toquei 20 anos, eu pude entender a pequenez que eu sou, a grandiosidade da adoração. E eu tinha que adorar a Deus realmente, não só de joelho, mas curvado diante da santidade de Deus, porque Ele é santo, porque Ele tem qualidade que nosso pensamento não consegue imaginar. A grandiosidade. E Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele nos perdoa, Ele nos dá o direito de vir aqui para louvar, bendizer o nome dEle. Nós precisamos entender que nós devemos respeitar a Deus na sua essência. É interessante que a gente sabe que alguns órgãos públicos, principalmente os que são relacionados à justiça, você não pode entrar vestido de qualquer maneira, você não pode se portar de determinadas maneiras, você tem que ter um linguajar correto, a gente tem que, porque se você fizer fora daquele padrão, você está agredindo a lei e você vai sofrer as consequências da lei. Mas na casa de Deus nós entramos de qualquer maneira, vestidos de qualquer maneira, não nos importamos da maneira como nós nos portamos diante do Senhor. Quando nós estamos num culto de adoração, irmãos, quando a palavra de Deus está sendo lida, Deus está falando conosco. E às vezes as pessoas estão andando dentro da casa de Deus, eu já cansei de falar
para porque Deus está falando conosco. Quando a igreja está em oração, quando alguém está orando dentro do santuário, é hora de você parar, porque nós estamos falando com Deus. Não é hora de andar, não é hora, você tem que parar onde você está. Estamos falando com Deus. Quando lemos a palavra, estamos recebendo de Deus. E quando nós estamos louvando através dos cânticos, nós estamos adorando a Deus. Então tem que ter uma postura. E eu tenho tentado levar a igreja a entender isso. Nós temos que ter uma postura quando nós adentramos dentro do templo. Nós estamos falando aqui só da parte de um relacionamento espiritual dentro do templo. Mas nós sabemos que a adoração é um estilo de vida. Jesus falou: vós sois meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Não adianta lá fora você ter um estilo de vida que não adora a Deus. Aqui dentro você só vai chegar para se reunir com os irmãos, para prestar o culto a Deus, o culto formal aqui dentro. Mas a nossa vida é um estilo de culto diário. Por isso que aqui está dizendo que o Pai busca verdadeiros adoradores. E na minha versão diz: pois são esses que o Pai quer que o adorem. Então, se você não estiver dentro do que o Pai recebe como adoração, ele rejeita a sua adoração. Ele rejeita a sua vida, porque lá fora você tem um estilo de vida, seu estilo de vida é um estilo de adoração. Ele rejeita a sua adoração aqui dentro quando você simplesmente chega e faz de qualquer maneira. E nós temos sido muito falhos, muitas vezes, na maioria das vezes, em relação à nossa vida, a como vivemos e como andamos diante de Deus. E quando entramos dentro do templo, onde eu insisto às vezes, porque aqui não é lugar que as crianças corram, nós precisamos ensinar as crianças. Aqui não é um lugar de correr, aqui não é um lugar de andar de qualquer maneira. Aqui é um lugar onde nós nos congregamos. Sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo, mas aqui a igreja se reúne. Então nós precisamos cuidar do local com respeito, com carinho, porque nós estamos vivendo em um culto. É interessante que o próprio autor, que ele escreveu aqui também, muitos adoradores, isso que ele não falou, muitos adoradores não têm na sua adoração senso de santa reverência por aquele que está adorando. São totalmente irreverentes. E nós devemos prestar a Deus cheio de santo temor. Temos que ter temor diante de Deus, por causa da natureza de Deus a quem nós o adoramos. Nós temos que entender isso e nos posicionarmos como verdadeiros adoradores, porque para adorar a Deus, como nós falamos aqui, é espírito e verdade. É espírito e nós temos que ter reverência. Olha só uma coisa que ele falou aqui: os nossos cultos frequentemente se iniciam com uma saudação mais ou menos assim, começa aqui, ó. Como estão vocês aí nessa noite? Outra: está todo mundo contente hoje? Oi pessoal, tudo bem aí? Bom dia para todos. Isso não é reverência na casa de Deus. Nós devemos tomar cuidado até nessas palavras, para dizer aqui que aqui é um lugar santo. O Eclesiastes falou, né? Mede as suas palavras, poucas palavras. Então, nós temos que entender que isso aqui é um lugar santo, é um lugar de adoração. Nós devemos adorar a Deus na sua essência. O Tempo, esse acho que é filósofo irlandês, ele fala uma coisa seguinte: ele diz que a congregação nem mesmo é conscientemente levada à presença de Deus, usando esse tipo de comentário, né? Oi, como é que está? Boa noite. Muito menos são as pessoas inspiradas com um senso de reverência que devem pleitear aqueles que entram na presença de Deus. Gente, isso, no meu modo de pensar, me perdoe, irmãos, desvertem Deus na sua majestade, desvertem o culto na sua santidade e desvertem os adoradores na sua sinceridade. Nós temos que nos posicionar diante desse lugar que é um lugar santo, né? Nós vimos também que Davi, no livro de Salmos 119, 120,
ele expressou uma coisa tão forte, que ele fala assim: arrepia-se-me a carne com temor a ti. Nenhum martelo se ouviu na construção do templo, em respeito ao lugar santo que é. Davi falou que arrepiava o corpo dele, de temor, diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Essa é a verdadeira adoração. Eu quero terminar aqui o que o autor concluiu dizendo: portanto, conheça-se a si mesmo e conheça quem o Deus verdadeiro é. Somente assim você pode exercitar uma verdadeira adoração, porque a nossa oração é que Jesus nunca venha dizer de você que o adora a Deus, o mesmo que disse aquela mulher samaritana: vós adorais o que não conhece. Que nós possamos absorver tudo de positivo nessa palavra de adoração, porque adorar a Deus é uma coisa muito simples. Adorar a Deus, nós temos que adorar de todo o nosso coração, em espírito e em verdade, porque esses são os adoradores que o Pai procura, os que o adoram em espírito e em verdade. Feche os seus olhos, vamos orarmos. Pai, aqui está a Tua palavra entregue aos nossos corações. Queremos, Senhor, ser pessoas melhores diante de Ti. Entendemos, Pai, que aqui no Seu santuário é o lugar que nós temos que tirar nossas sandálias, porque o lugar é santo, que a Tua santidade está no meio de nós. Ó Pai, faz-nos cada dia mais melhores diante da Tua palavra, e que nós possamos, Senhor, adorar a Ti em espírito e em verdade, e que nós possamos, Senhor, crescer no conhecimento da Tua palavra, porque sem conhecer a Ti, nós não conseguiríamos de forma alguma ser verdadeiros adoradores, porque o Pai importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Nós te agradecemos pela Tua palavra nesta manhã, a oração que eu faço e agradeço em nome de Jesus. Amém.